Olá pessoal, meus alunos das turmas 12331 e 12332 do curso de Direito da UNIRP. Estamos aqui, sexta-feira, 22 de maio de 2020, nossa primeira aula após a prova. Eu havia combinado com os representantes, o Celso, da 12331, e o William, da 12332, a gente fazer uma aula conjunta hoje, ao vivo, pelo Teams, como foi a nossa última aula antes da prova, né? Só que naquela ocasião não deu para juntar as duas turmas. E a gente iria fazer a correção da prova. É o que eu faço, sempre fiz isso. O prazo para a gente lançar as notas é 31 de maio, mas eu sei que o aluno fica ansioso e quer saber como é que ele foi, com razão. Então, faz 21 anos que eu estou em sala de aula, eu sempre tive esse hábito. Na primeira aula após a prova, eu gosto de comentar. Olha, a primeira questão era isso, por isso, por isso, por isso. A segunda era isso. E assim diminui um pouco a ansiedade de vocês. Ia fazer isso ao vivo, com as turmas juntas, mas me parece que o professor Antônio Carlos vai usar o espaço, não vai dar para juntar, e eu optei por fazer essa correção aqui para vocês de forma mais simples e mais acessível para todos vocês. Aquele que eventualmente não pudesse estar presente hoje à noite ia ficar sem acompanhar, agora aqui fica mais acessível para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. São 7 questões, 4 testes valendo 1 ponto cada um e 3 dissertativas valendo 2 pontos cada. Nos testes, eu não sei se em sala de aula eu cheguei a falar isso para vocês, eu costumo orientar os alunos o seguinte: aqui na prova acho que não aconteceu isso, são coisas bem claras, mas tem prova, principalmente concurso, em que a banca elabora um enunciado e coloca lá na primeira ou na segunda resposta algo muito parecido com aquilo que seria a resposta correta, mas não é, apenas parecido. E o aluno já vai induzido e marca. Às vezes nem percebe que errou, ou às vezes quando percebe ele marca uma outra e tenta apagar aquela e perde a questão, porque não pode ter rasura em prova de teste. É corrigido por leitura ótica, uma máquina muito sensível, ela pega qualquer coisinha, tá? Então o que eu costumo dizer para os alunos? Após lerem o enunciado, mentalizem como se fossem responder uma questão dissertativa. O que você responderia? E depois, aí sim você vai e olha para as opções, ver se tem algo parecido com aquilo que responderia, ok? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: uma pessoa, logo após a injusta provocação da vítima, sob o domínio de violenta emoção, matou o autor da provocação. O que ocorreu aqui, gente? Não vamos olhar por lá, mas o que ocorreu? Vejam, a injusta provocação não chega a justificar a conduta. Portanto, não é uma causa excludente de ilicitude, de antijuridicidade, de ilegalidade. Mas é algo que diminui a reprovabilidade da conduta. É diferente você matar por matar e você matar porque foi provocado, e uma provocação que fez com que você ficasse extremamente emocionado, tá? Sob o domínio de violenta emoção. Então, a gente tem lá no Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º, uma causa de diminuição de pena. Tá? Por quê? Porque a pena é sempre proporcional à reprovação da conduta. Se a conduta é menos reprovável, a pena é menor. E a doutrina batizou isso de homicídio privilegiado. Tá? Vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aquela pena que seria de 6 a 20 anos será reduzida de 1/6 a 1/3. Tá bom? Então, isso é o homicídio privilegiado. Vamos ver se tem essa opção aqui? Logo na primeira opção, nós vamos encontrar a letra A, homicídio privilegiado. A letra B, homicídio qualificado, não é o caso. O homicídio qualificado é o oposto, né? Um homicídio que ganha maior reprovabilidade da conduta, ou pela motivação, ou pela maneira de execução, né? São as qualificadoras subjetivas e objetivas, então não é o caso. Letra C, homicídio simples, também não. E letra D, legítima defesa, né? Que também não seria o caso. Legítima defesa significa usar moderadamente dos meios necessários para repelir
uma injusta agressão atual ou iminente. Aqui não tinha agressão, tinha apenas uma provocação. Então, não é o caso de legítima defesa. Homicídio privilegiado nos termos do artigo 121, parágrafo 1º. Questão número 2. Se eu induzir um garoto de 13 anos a mutilar seu pênis e ele o fizer, por qual crime respondo? Gente, aqui é o seguinte, nós temos o artigo 122 do Código Penal, que até o ano passado falava do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Em 2019, pela Lei 13.968, esse artigo foi alterado e acrescentou também a automutilação. Vejam como ficou: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Tá bom? Só que tem mais uma novidade ainda. Antes, quando a vítima era menor de 14 anos, a doutrina e a jurisprudência já tinham entendido o seguinte: se você induz um menor de 14, uma pessoa com 13 anos a se matar e ele se mata, você não vai responder por induzimento ao suicídio, você vai responder por homicídio. Por quê? Porque essa pessoa é considerada incapaz. Ele não tem discernimento para decidir. Então é como se você estivesse fazendo por ele. Isso é uma tendência no direito penal brasileiro. O próprio aborto, no 126, que fala do aborto consentido, no parágrafo único, se quem consente é incapaz, é menor de 14 anos, então a gente responde pelo aborto praticado sem o consentimento. Por quê? Então considera, pelo fato de ser menor de 14 anos, aqui é a mesma coisa. Então, se você induz alguém menor de 14 anos a se matar, ele se mata, você responde por homicídio. Doutrina e jurisprudência já pensavam assim, e agora, com essa alteração legal, isso está expressamente previsto no parágrafo 7º. E, da mesma forma, se você induz um menor de 14 anos a se automutilar, e ele automutila, você não vai responder pelo caput. Você vai responder como se você tivesse mutilado. Isso está expressamente previsto no artigo 122, parágrafo 6º. Vamos lá. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, que é o caso, e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Tá? O 129, que trata da lesão corporal, vejam, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, lesão leve. O parágrafo 1º trata da lesão grave com reclusão de 1 a 5 anos, e o parágrafo 2º, lesão gravíssima, reclusão de 2 a 8 anos, tá bom? Entra aqui no inciso 3, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Com automutilação, ele perdeu esse membro, ok? Então, vamos lá. Letra A, por nenhum, por falta de previsão legal. Não é, tem previsão legal. Tá? Antes, como eu falei, era só a doutrina e a jurisprudência que pensavam dessa forma, que haviam chegado a essa conclusão. Agora está na lei. 2, segunda opção, letra B, por induzimento ao suicídio por analogia. Não é o caso. A analogia a gente usa na lacuna da lei. Aqui não tem lacuna da lei, está expressamente previsto no artigo 122, parágrafo 6º. C, por induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Realmente, esse é o tipo penal, mas aqui nós temos um caso específico, que está lá no parágrafo 6º. D, por lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, tendo-se em vista que a vítima era menor de 14 anos e, portanto, considerada absolutamente incapaz. É isso aí que a gente acabou de ler para vocês. 122, parágrafo 6º. Terceira questão. Terceira questão, C. Opa, não. O jornalista Tim Lopes, lembra aquele que fez um filme sobre, uma reportagem, uma matéria sobre a criminalidade nos morros? Depois, o pessoal do morro não gostou, levou ele lá para cima, torturou e matou. Tá? Então, o jornalista Tim Lopes, após matéria sobre a criminalidade no Rio de Janeiro, foi morto por bandidos que, antes de matá-lo intencionalmente, o torturaram. Nesse caso, houve qual crime? Veja, houve um homicídio. Né? E, quando a gente tratava da primeira questão, eu falei,
Às vezes, o homicídio é praticado em circunstâncias que diminuem a reprovabilidade da conduta. Homicídio privilegiado. Às vezes, ele é praticado em circunstâncias que aumentam a reprovabilidade da conduta. Ou pela motivação, não é o caso, ou pela maneira de execução. Por quê? Torturar antes de matar, o sofrimento da vítima é muito maior. Então, essas hipóteses que aumentam a reprovabilidade da conduta, a gente chama de qualificadoras. Entram lá no artigo 121, parágrafo 2º. A pena que seria de 6 a 20 anos passa a ser de 12 a 30. Às vezes surge uma dúvida. O homicídio qualificado pela tortura tem previsão legal? Ou é tortura qualificado pelo resultado morte, que também tem previsão legal? Aí, como que a gente vai solucionar? Na tortura qualificada pelo resultado morte, a morte é acidental. Você está torturando e, sem intenção, acaba matando. É chamado crime préter-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. No homicídio qualificado pela tortura, existe o dolo de matar. A morte, o resultado da morte, não é uma consequência, um acidente da tortura. Não, existe o dolo de matar. Só que antes de matar, o autor, o agente resolve torturar. Tá? Neste caso do Tim Lopes, foi isso que aconteceu. Os criminosos do morro queriam matar o Tim Lopes, mas estavam lá muito aborrecidos com a matéria, então resolveram torturá-lo antes. Então aí é homicídio qualificado pela tortura. Vamos ver se nós temos essa opção aqui. Questão 3. 1. Né? A. Tortura em concurso formal com homicídio. Não é o caso. Tá? Não vai responder pelos dois crimes separadamente. Concurso formal, aquele do artigo 70, quando com uma conduta você pratica 2 ou mais infrações. Letra B. Tortura em concurso material com homicídio. Artigo 69, quando com 2 condutas você pratica 2 infrações. E aqui o A, né, nesse caso, se fosse concurso formal, seria aquele concurso formal impróprio. Vocês já aprenderam isso, parte final do artigo 70. As penas seriam somadas, mas não é o caso, porque nós temos uma previsão específica, que está aqui na letra C, homicídio qualificado pela tortura. Lembra? Lá no artigo 121, parágrafo 2º, né, fala das qualificadoras, o inciso 3. É certo? Mas, repito aqui, havia o dolo de matar. Não foi uma tortura que acidentalmente matou, havia o dolo de matar. Então a resposta é homicídio qualificado pela tortura. E letra D, tortura qualificada pelo resultado de morte. Seria essa se a morte não fosse intencional, se a morte fosse um resultado acidental da tortura. Né? Aí sim, crime préter-doloso. Mas no nosso caso, homicídio qualificado pela tortura, letra C. Quarta questão. Além do aborto praticado por terceiro, com o consentimento da gestante, esse aí está lá no 126, em que ambos são punidos, embora por crimes diversos, não se pode esquecer que existe o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante, lá do 125. Muito bem, aqui a questão não vou ficar lendo uma por uma, é o seguinte, neste caso, a gestante morreu, um aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante, aí a gestante morreu. Esse terceiro vai responder pelo crime de aborto e homicídio doloso em concurso formal, artigo 70, aborto e homicídio doloso em concurso material, do 69. Se resultar a morte da gestante, embora não desejada ou aceita, responderá pelo crime de aborto e homicídio culposo, ou responderá pelo crime de aborto qualificado pelo resultado da morte. É esse, tá? É o crime do artigo 125, cujas qualificadoras estão lá no 127, ó. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, né, no caso de tentativa, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas, vai ser o nosso caso aqui, se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, a resposta é o crime do artigo 125, na forma qualificada pelo artigo 127. Letra D. Agora vamos para as questões dissertativas. Quinta questão. O que é o chamado homicídio funcional? Explique. É um batismo da doutrina, tá? Muita gente acha que é o homicídio praticado por um policial, por um agente de segurança, no exercício da função.
E aqui é exatamente o contrário. É o crime praticado, não vou dizer só policial, porque aqui entram também os agentes de segurança penitenciária, todos aqueles elencados pelos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária e, como diz, até mesmo os agentes de segurança penitenciária. Qualquer homicídio praticado contra essas autoridades ou esses agentes, no exercício da função ou em decorrência dela. Ou seja, às vezes, não é no exercício da função, mas você encontra o cidadão na rua, lembra dele? Ah, aquele é o policial que me prendeu e mata por causa disso. Então, no exercício da função ou em decorrência dela. Tá? Ou ainda contra um cônjuge, companheiro, contra o cônjuge, companheiro ou contra os parentes consanguíneos até terceiro grau, em razão dessa condição. Mata um parente sem saber que é parente, ou por outro motivo, até saber, mas por outro motivo que é brigado, então, e agora, você é parente daquele cidadão que me prendeu, então agora ele vai sentir na pele. Ou ele prendeu meu filho, então agora o filho dele vai pagar e mata, tá? Então, contra uma autoridade, aquelas o agente, dos artigos 142 e 144, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro, companheira, né? Ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, ou seja, pelo fato de ser parente. E aí a gente tem que lembrar quem que é o parente até terceiro grau. Lembra que o parentesco nunca conta em linha reta, né? Sempre tem um ascendente comum. Então, eu para o meu irmão, qual que é o nosso grau de parentesco? Segundo grau. Eu até meu pai 1 grau, meu pai até meu irmão 2 graus, tá? Eu para o meu pai e para minha mãe, primeiro grau. Eu para o meu filho, segundo grau. Eu para o meu avô, segundo grau. Eu para o meu tio, terceiro grau. Eu para o meu pai ou minha mãe, deles para o meu avô, do meu avô para o meu tio, 3 graus. E para o meu primo, 4º grau. Então a gente fala, meu primo de primeiro grau. É primo de primeiro grau, mas é parente de quarto, porque eu não posso ir direto para ele, nunca ando em linha reta. Então, eu até meu pai, do meu pai não posso passar para o meu tio, né? Do meu pai até meu avô, 2 graus. Do meu avô até meu tio, 3. Do meu tio até meu primo, 4. Tá? Então aqui, fala parente até terceiro grau. Então vai até os tios ou até os sobrinhos, ok? Então, esse é o homicídio funcional. Quando você mata uma autoridade ou agente descritos pelos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, no exercício da função ou em decorrência dela, está trabalhando, ou porque lembrou, ou seja, a motivação é o trabalho. Ou quando você mata o cônjuge, companheiro, ou um parente até terceiro grau, em razão desse parentesco, em razão dessa condição. Se for por um outro motivo qualquer, que coincidentemente era parente, não vai, né, aplicar a qualificadora. Questão de número 6. Quais são as hipóteses de aborto permitidas pela lei brasileira? Aqui, muito cuidado, eu já falei para vocês. Tem gente que confunde as hipóteses permitidas em lei com as hipóteses permitidas pelo direito penal brasileiro. A lei brasileira prevê apenas 2 hipóteses, lá do artigo 128, e ambas praticadas por médico, que são o aborto necessário ou terapêutico e o aborto humanitário ou sentimental. O necessário ou terapêutico é aquele para salvar a vida da gestante. Tá? Aqui no artigo 128, inciso 1, chama de aborto necessário, terapêutico é um batismo da doutrina, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, praticado por médico. E se for praticado por uma parteira, porque não tinha médico? Aí vai estar livre de punição do mesmo jeito, mas não com base no 128.1, e sim com base numa excludente de licitude bastante conhecida, que é o estado de necessidade. Então, a primeira hipótese, aborto necessário, também chamado de terapêutico, para salvar a vida da gestante. E a segunda hipótese, aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que a doutrina chama de aborto humanitário ou sentimental. Vejam, gravidez resultante de estupro. Tem gente que responde, quando a gestante é estuprada. Não é isso. Se a mulher já está grávida e é estuprada, isso não é motivo para autorizar o aborto. Agora, se ela foi estuprada e em razão desse estupro ela engravidou, a lei dá a ela o direito de escolher. Não é uma obrigação, é uma faculdade. Às vezes a mulher
não mistura as coisas, fica feliz com a gravidez e quer ter o filho mesmo assim. Uma compensação para fazer ele esquecer aquele dissabor. Ótimo, vai ter o filho. Agora tem mulher que não consegue dissociar e vai descarregar no filho a raiva, o ódio que sente do estuprador. E aí não é justo que a criança pague por isso. Por isso que o legislador entendeu que a melhor opção seria autorizar o aborto. Então, nos termos da lei brasileira, são só essas duas hipóteses. Surge uma terceira, porém, não é previsão legal. É decorrente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 54, né? Ação de descumprimento de preceito fundamental 54, do feto anencefálico, em que o Supremo entendeu que não haveria expectativa de vida, talvez sobrevivência, ia ficar ali vegetando, mas vida não. Então ele autorizou o que? A antecipação do parto, para a mulher não ter que ficar carregando aquela situação que era uma tortura psicológica para ela. Então autorizou a antecipação do parto e obviamente o feto não sobreviveu, tá certo? Mas nos termos da lei brasileira são só essas duas hipóteses. Uma dissertativa, quem quiser falar. Porém, existe uma terceira aceita pelo direito penal brasileiro que não está prevista em lei, aí tudo bem. Nos termos da lei, só essas duas. Sétima questão. Por que se diz que o infanticídio é um crime próprio? O que é crime próprio mesmo, gente? Não vale falar. É aquele que só algumas pessoas podem praticar. Eu não gosto disso. Eu sei que tem autores que falam assim. Eu costumo dizer, se é crime, ninguém pode praticar. Crime próprio é aquele que exige uma qualidade específica, uma condição específica, especial do sujeito ativo. Por exemplo, no furto de coisa comum, do artigo 156, vocês ainda vão chegar lá, sócio, condômino ou cordeiro. No peculato do 312, funcionário público, e por aí vai. Na omissão de notificação de doença, o médico, que deixa de notificar uma doença de notificação compulsória. Tá? E aqui? O que diz o artigo 123? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puberal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Não fala a mãe, não fala a gestante, mas quem que sofre o estado puerperal? O que é o estado puerperal? É aquela sobrecarga hormonal que altera o emocional da gestante. Se ela fizer isso antes de iniciar o parto, é aborto. Agora, entrou em trabalho de parto, iniciou o parto, durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal, matar o próprio filho, quem que é? É a mãe. Então, quem pode ser sujeito ativo do infanticídio? Mãe, sob a influência do estado puerperal e durante ou logo após o parto, tá certo? Então, por que se diz que o infanticídio é um crime próprio? Por causa disso, porque o crime próprio é aquele que exige uma qualidade específica, uma condição especial do sujeito ativo, e aqui essa condição está muito evidente, tem que ser mãe, tem que estar sob a influência do estado puerperal e durante ou logo após o parto, tá bom? Então, essas são as respostas para a prova. Claro, não necessariamente da forma como eu coloquei, vocês têm liberdade de usar as palavras de vocês, desde que, evidentemente, consigam dizer a mesma coisa, tá certo? Eu vou corrigir essa prova e vou disponibilizar, da mesma forma que eu pus lá nos documentos compartilhados a prova em PDF, vou pôr agora a prova corrigida também em PDF para vocês verem direitinho. Porque aí porque às vezes, ouvindo e tal, vocês vão ler para poder comparar com a provinha de vocês, com a prova de vocês, tá bom, gente? E sexta que vem estaremos juntos, aula ao vivo, pelo Teams, ok? Valeu, gente, muito obrigado, bom final de semana para todos. Vamos lá.